Olá, me chamo Luiz Guilherme, sou aluno do segundo período do Direito Matutino pela Unisul Bahia e agora eu vou falar um pouco sobre o constitucionalismo, que é um movimento que traduz uma luta ideológica e política. Trata-se da teorização e prática em torno da limitação da arbitrariedade estatal como instrumento para a proteção e salvaguarda dos direitos do ser humano. Esses debates se desdobram em questões como o papel das constituições, a identificação dos valores e fins constitucionais e o desenvolvimento da ciência do direito constitucional, compreendendo tanto os aspectos referentes a uma teoria geral como os atinentes à dogmática singular e especializada. Daí que seja um movimento sempre em voga que requisita e invoca o respeito aos dispositivos constitucionais como elementos ou regra do jogo, ao redor do qual gravitam as forças que concorrem para o exercício do poder político, bem como garantia da liberdade das pessoas e condição decisiva da legitimidade dos governos. Esta conduta não é a única possibilidade de compreensão. Assim, Paolo Comanducci alerta para vários tipos de constitucionalismo na modernidade. Propõe a ideia de um constitucionalismo em sentido amplo e em sentido estrito. No primeiro, a ideologia requer a criação de uma constituição, qualquer que seja, enquanto que no segundo requer tipo de específico de constituição, ainda que em ambos os casos o objetivo seja a limitação do poder para impedir o despotismo. A seguir, distingue entre um constitucionalismo débil e um forte liberal. A diferença entre eles reside em que apenas o segundo estabelece a garantia dos direitos fundamentais perante o poder estatal. Logo, um constitucionalismo dos contrapoderes, no que se propõe um sistema institucional de limitação do poder, os freios e contrapesos, a diferença de um constitucionalismo de regras fundado no racionalismo e que reconhece a prioridade axiológica de certos direitos como a prioridade. Finalmente, um constitucionalismo reformista e um revolucionário, diferente pela necessidade de estabelecer um pacto para promulgar um novo texto normativo, ou de destruir o poder existente para instituir um novo poder que deve depois abordar a tarefa de criar o novo texto. Presente, o constitucionalismo revela uma renascida vitalidade após as trágicas experiências do fascismo europeu. Como efeito, os textos constitucionais reclamam uma supremacia, para além de formal, que inclui a vinculação de todas as relações jurídicas a seus comandos normativos, para tanto que se reformula o sentido e alcance da lei e se propõe novas possibilidades hermenêuticas. Nesta etapa também há de se destacar a emergência de novos atores no marco da pluralidade da América Latina, associada e tendo como pano de fundo o contexto próprio das sociedades periféricas, há aspirações de que o constitucionalismo contribua à solução de problemas históricos de exclusão e negação de direitos, tendo em vista a amplitude temática que supõe a abordagem do constitucionalismo. O tratamento doutrinal adequado sugere escolher caminhos pautados em referências clarificadas que permitam visualizar os intuitos de que ele emergem, assim como as épocas de seu desenvolvimento. Por essa via, no seu marco evolutivo, é possível distinguir várias etapas: a dos antecedentes, a do constitucionalismo liberal, a do constitucionalismo social e a fase atual, caracterizada como novo constitucionalismo, constitucionalismo de princípios ou como preferimos,
constitucionalismo contemporâneo. As etapas são rigorosamente marcadas por data, a diversidade de circunstâncias e a vastidão das teorizações e fórmulas que incidem nos passagens do constitucionalismo impedem traçá-las com exatidão. Entretanto, isso não quer dizer que não possam ser pautadas referências temporais. Destarte pode-se marcar como ponto de partida o constitucionalismo liberal, a Revolução Francesa, em 1789, ainda que as ideias liberais de John Locke já fossem, de alguma maneira, colocadas em prática no constitucionalismo inglês. A desconcentração do poder e as liberdades consagradas a partir do Charta Magna Libertam de 1215 e também, embora a América Latina não tenha conhecido de fato o Estado social, não destou a argumentar que essa forma de Estado corresponde ao constitucionalismo caracterizado pela incorporação das necessidades humanas à maneira de autênticos direitos nas constituições, a partir de terceira década do século XX, que esse constitucionalismo, foi bloqueado pela experiência nazifascista na Europa e que logo renasceu ao final da Segunda Guerra. Perceba-se que estamos a tratar de realidades diversas, de singulares, convergência de divergências, ainda que no âmago reitera-se repousa a acepção das desconcentrações para o exercício do poder político, dirigida à proteção dos direitos fundamentais. Por isso, as múltiplas formas de conceber esses elementos e a participação dos seres humanos na sua concretização fazem parte da própria riqueza conceitual do fenômeno constitucionalismo e constituem acervo do patrimônio do país, constitucionalismo de hoje. Então, podendo resumir um pouco, o constitucionalismo é basicamente uma carta, uma magna, ou a Constituição em si, uma doutrina que limita os poderes e ações de toda a sociedade. Assim, com essas limitações, tem o objetivo de se obter uma sociedade mais próspera e que todos sigam ali, né? Que seja o mais objetivo possível e que todos sigam as leis e as normas para que tenhamos uma sociedade pacífica. Todas essas normas são positivadas, de uma forma ou não. E nós temos o judiciário que faz valer todo esse contexto. E aí, assim por diante, é o constitucionalismo.